partir de hoje nós estamos presencialmente aqui na casa, uma alegria muito grande ver a estrutura física pronta para receber os irmãos, né? E eu tenho certeza que esse ambiente está repleto de irmãos desencarnados que vêm em busca de uma palavra de consolo, de paz. Para o início das nossas atividades, nós trouxemos uma mensagem do Espírito Emmanuel, retirada do livro Pão Nosso, cujo título é Que Fareis? A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do Espiritismo, na revivência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar as atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. A nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue a ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz da boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores e colocai a mão sobre a obra do bem e da luz no aperfeiçoamento indispensável. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, estamos mais uma vez aqui reunidos, imensamente felizes em função de estarmos presentes na estrutura física que a Casa Espírita Nosso Lar conseguiu deixar pronto. Um trabalho árduo, difícil, mas a seara do bem, ela permite que as sementes, quando lançadas em solo fértil, venham a germinar. E é isso que aconteceu. Estamos muito felizes de retomar os trabalhos, apesar de ainda estarmos virtualmente falando, mas estamos aqui presencialmente, com irmãos desencarnados e encarnados presentes nesse ambiente, e pedindo a Ti, Pai amado, que nos ilumine, que toque os nossos corações e que a Sua palavra chegue a nós tal qual o Senhor transmitiu há 2000 anos. Sabedores das nossas mazelas morais, estamos aqui em busca do conforto, do consolo, do esclarecimento e do fortalecimento da nossa fé. Esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Meus amigos, o tema de hoje é um tema que é um tema fácil e ao mesmo tempo muito complexo, que fala sobre as nossas escolhas ou opções. Fala sobre a porta estreita. É uma metáfora muito interessante que nos convida à reflexão, porque a gente começa falando sobre a sua simbologia nas diversas religiões, e não deixa de ser também uma simbologia para nós espíritas, né? A porta estreita, ela não tem nada a ver com a possibilidade de salvação. Na verdade, o que Jesus quis dizer com a porta estreita seria uma passagem. Que passagem seria essa? Passagem entre mundos, passagem entre condições, conhecimentos, opções, luz e trevas. É uma forma de nos alertar que a gente tem um convite e a gente pode aceitar ou não. A porta estreita, na verdade, seria para nós a escolha do bem proceder. A porta estreita para nós é um convite que a gente pode aceitar ou não, dentro daquilo que a gente considera como correto, dentro daquilo que nós consideramos como aceitável. Mas, infelizmente, a porta estreita, como o próprio nome já diz, ela remete uma série de dificuldades. Não que ela seja dificultosa, na verdade, a dificuldade ela paira sobre as nossas escolhas, né? Sobre as nossas condutas. Com o passar do tempo, a gente descobre que quando a gente consegue se desvencilhar das paixões da matéria, quando a gente entende que o sagrado é o importante, que as leis divinas são as situações que são fundamentais, essa porta estreita se abre. Ela se torna mais fácil de acesso, porque Jesus Cristo traz para a gente a materialização disso através do seu exemplo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, inciso 9, João cita que Jesus falou: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Isso é uma metáfora.
E essa metáfora também serve para a gente citar uma situação que eu gosto muito ao longo das nossas conversas aqui na Casa Espírita, que é aquilo que a gente escolhe quando vai viajar, né? Essa situação é interessante. Quando a gente vai viajar, a gente procura saber o clima do lugar que a gente está indo, a gente procura saber o tipo de alimentação que a gente vai se deparar, a gente procura escolher os calçados adequados, a gente procura levar uma quantidade de dinheiro suficiente para suprir as nossas necessidades. Enfim, a gente se localiza numa determinada situação e a gente organiza aquilo que é necessário. Essa situação ela deve ser levada em prática para a nossa situação como espíritos imortais. No nosso desencarne, no nosso retorno à nossa vida espiritual, à nossa pátria, o que é que a gente vai levar? Na verdade, a gente não vai levar muita bagagem, né? Aliás, a gente não vai levar bagagem alguma. O que nós vamos levar são as nossas ações. O que a gente vai levar são os nossos propósitos. O que a gente vai levar são aquelas situações que certamente em algumas situações foram compromissos acordados antes da reencarnação e que a gente literalmente vai ter que prestar conta. O Pai não é vingativo, muito pelo contrário, o Pai é acolhedor, amoroso, e ele vai conversar literalmente conosco através de espíritos superiores que estarão à nossa espera para perguntar como é que foi a nossa passagem aqui. O que é que você fez da sua encarnação ou da sua reencarnação? Os propósitos que você assumiu, as situações que foram consideradas como compromissos a serem colocados em prática, o que é que você fez com os filhos que eu pedi para que você cuidasse? O que é que você fez no seu ambiente de trabalho? Qual foi a sua postura como marido, como esposa? Qual foi a sua postura como amigo, como irmão? Você foi porto seguro de alguém? Então, tudo isso é aquilo que nós, ironicamente, muitas vezes não levamos a sério e é o que é mais certo na nossa existência. É isso que nós vamos levar. As nossas boas ações. O que a gente precisa entender é que o nosso desencarne nada mais é do que uma passagem. Literalmente uma passagem. Então, só vai nos ser permitido levar aquilo que a gente conduzir em matéria de escolhas, de pensamentos, de gestos, de ações. E aí, quando a gente fica imaginando, isso são propriedades? Claro que são. São tesouros imensuráveis. Essas boas ações são grandes tesouros, que a verdadeira propriedade, os bens materiais que a gente porventura consiga angariar aqui no planeta, no mundo material, eles são aceitáveis, obviamente nós não precisamos dizer em alto e bom som algo que já sabemos. Em nenhum momento a gente precisa abrir mão da condição das necessidades da matéria, porque a gente está aqui no mundo material, a gente precisa disso. Mas o Criador ele fica nos acompanhando. Quais foram os instrumentos que nós utilizamos para poder fazer uso dessas propriedades? A verdadeira propriedade não é o dinheiro. A verdadeira propriedade é o que resta dentro dos nossos corações no momento do nosso desencarne. Se a gente está aqui, por exemplo, encarnado, a gente consegue avançar no campo intelectual, avançar no campo moral, que a gente consegue praticar o bem, certamente essa propriedade ela tem um valor muito grande. E o Evangelho fala, cuide dos tesouros que as traças não podem atingir, o tesouro que os ladrões não poderão colocar as mãos, né? Então esses tesouros são imunes a essas ações. Por quê? Porque são tesouros que não são perceptíveis materialmente falando. Obrigado. Materialmente falando, que a gente busca, dentro do que Jesus nos ensinou, se aproximar ao máximo disso. Algumas passagens do Evangelho trazem para a gente algumas situações semelhantes aqui ao que a gente citou do Evangelho de João. Lá no Evangelho de Mateus, ele fala também, lá no capítulo 7, ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por elas entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontrar. Então, esse aspecto que é avançado para nós em matéria de prática, mas é muito simples em matéria de entendimento, no Evangelho de Mateus ele já traz isso para a gente. Ficarmos atentos. Por quê? Porque nos são oferecidos diariamente situações que não se aproximam da porta estreita. Essa porta estreita é a porta que exige de nós doação, que exige de nós sacrifício, que exige de nós entrega. E a porta que não é estreita, que Mateus cita no seu evangelho, que seria a porta larga, é aquela que me permite alimentar as minhas paixões, aquela que me permite buscar mais o ter do que o ser, enfim.
uma série de situações. Então, se eu tive um planejamento espiritual que me permitiu enxergar isso, e eu chego aqui no planeta Terra, poderia ter chegado em outra morada do Pai, e eu não coloco isso em prática, eu vou ter problema no meu retorno. Não existe nada de vingança, muito pelo contrário. O Pai é literalmente um grande pedagogo. Ele vai nos oportunizar novas lições. E para que isso aconteça, a gente precisa ficar muito atento. Muitos bons espíritos fazem isso para nós, né? Muitos bons espíritos nos alertam. Emmanuel, em uma de suas preciosas transmissões, de suas preciosas lições, ele diz assim, ó, reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a levará nos caminhos infinitos. E aí o que é que a gente vê nessa situação? Muitos de nós somos atraídos pela porta larga. A gente se esquece dos compromissos assumidos, a gente se deixa levar pelas paixões, tudo aquilo que desvia as nossas ações, tudo aquilo que nos afasta dos compromissos assumidos, isso aqui remete-nos às portas largas. Tudo aquilo que desvia as nossas condutas adequadas, as nossas escolhas acertadas, são as portas largas. Vícios materiais, vícios morais, prazeres desenfreados, paixões não resolvidas, ações ilícitas, orgulho, egoísmo, tudo isso é paixão, é porta larga. A porta estreita é quando a gente tem uma tranquilidade, uma paz interior, quando a gente tem a nossa consciência não nos cobrando, quando a gente consegue desenvolver ações na seara do bem, quando a gente consegue estar bem com os nossos semelhantes, quando a gente consegue harmonizar a nossa casa, quando a gente consegue harmonizar o nosso ambiente de trabalho. Obviamente, a gente também tem que ter uma condição de entendimento que é a seguinte: nunca vai estar 100% para nós em nenhuma situação. E se a gente entendesse isso, se a gente conseguisse compreender isso, a porta estreita ficaria mais próximos a nós. Certas oportunidades a gente pode estar bem com a nossa família, bem no ambiente de trabalho, bem financeiramente e com problema de saúde. Em outras situações a gente está bem de saúde, a gente está bem com a família, mas não está bem no ambiente de trabalho. Em outras situações a gente está bem com a esposa, não está bem com os filhos, mas está bem no trabalho. Ou seja, a gente nunca vai ter 100%. E aí, quando a gente consegue isolar os problemas e tentar resolver de uma maneira correta, maneira consciente, a porta estreita fica mais próximo de nós. Se a gente começar a reclamar, a não praticar a resignação, não compreender os desígnios do Criador, não aceitar aquilo que porventura nos magoa ou alguma demanda que a gente não consiga resolver, a gente vai cair nessa situação. Existe alguma fórmula pronta? Existe algum recado? Existe alguma lição que a gente poderia colocar isso em prática para pelo menos a gente tentar seguir alguns passos e não errar? Existe um texto no livro Cartas e Crônicas do Espírito Humberto de Campos que ele diz assim: eu te dou aqui algumas sugestões para você tentar se aproximar da porta estreita, você tentar não se afastar daquilo que é a trilha que a gente normalmente esperaria que você fizesse. E no livro Cartas e Crônicas, a primeira delas ele diz assim: comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Aí você pode falar assim, mas isso aqui é o quê? Isso aqui é uma prática de evolução. Evolução no sentido do cuidado com o próprio corpo físico, porque a gente recebe esse corpo, esse é um instrumento que a gente tem que cuidar muito bem. Os excitantes largamente ingeridos constituem perigosa obsessão. Não se renda à tentação dos narcóticos. Se tiver dinheiro, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Em família, observe cautela. Não se apegue demasiadamente aos laços consanguíneos. Convença-se de que você não experimenta simpatia por determinadas criaturas. Há muita gente que você suporta e você deve manter isso com muito esforço. Aí nós vamos parar lá naquela história dos laços consanguíneos, das nossas relações parentais, que podem ser por laços consanguíneos ou por afinidade, né? A gente muitas vezes tem algumas pessoas que têm muito mais aproximação do que os nossos próprios irmãos. São irmãos que a gente escolhe. Então, dentro do que Humberto de Campos fala, a gente tem algumas opções, algumas escolhas, a gente tem que procurar se afastar das más tendências. E toda vez que a gente vai até o Evangelho, toda vida que a gente busca os ensinamentos de Jesus, a gente vai ver. Jesus sempre exortou, sempre buscou a nos auxiliar e mostrar o caminho da correção.
Porém, ele sempre disse, se você não consegue vir por aqui, você está se afastando do caminho da correção. O caminho do erro, é bem claro o que o Evangelho traz para a gente quando aborda o tema porta estreita, o caminho do erro é muito largo. E aí quando a gente se aproxima dele, a gente se afasta das leis divinas. A gente se afasta dos conhecimentos, a gente se afasta da própria doutrina. Obviamente é preciso a gente compatibilizar aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente acredita e principalmente com aquilo que a gente pensa e executa. Deus, ele é pleno de amor, é pleno de justiça, de acolhimento, de bondade, e ele nos quer melhores. O Criador não nos criou, não nos fez, não nos criou para agirmos no mal ou para não evoluirmos, muito pelo contrário. A gente precisa sempre lembrar que esse difícil acesso à porta estreita tem muito a ver com o mérito das nossas conquistas, o mérito das nossas escolhas. É por isso que a gente tem que lembrar, sem interferência das nossas escolhas, não é mérito. Se nós recebermos todos os benefícios sem fazer a nossa parte, não é mérito. Tem que ter dificuldade. Tem que ter dificuldade. O motivo da dificuldade? Permitir a nossa evolução. É fundamental, portanto, que a gente entenda que muitas dificuldades que a gente passa, muitos sacrifícios que nós temos que fazer, são necessários. E quando a gente se afasta dessas obrigações, a gente abre mão de nossas aspirações, a gente abre mão dos nossos desejos. Muitas vezes, essas aspirações e desejos que a gente fomenta dentro de nós não são saudáveis. Muitas vezes o que a gente pede para o Criador e a gente recebe um não, é o sim que a gente está precisando. Muitas vezes a gente não compreende que é fundamental a gente sacrificar algumas aspirações porque elas não seriam saudáveis para nós. E aí o que é que a gente tem que fazer? Lembrar dessa regra áurea, de buscar compreender os desígnios do Criador, de buscar entender que a nossa vivência nesse mundo de provas e expiações vai trazer para a gente constante aprendizado, e a gente vai ter que fomentar dentro da nossa postura que aqueles que nos cercam vejam a nossa mudança. Porque a gente não consegue mudar sozinho. Ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir fazer com que os outros mudem. Mas a gente pode ser um exemplo, a gente pode ser aquele porto seguro que alguém procurou, a gente pode, dentro das nossas palavras, dos nossos exemplos, das nossas escolhas e condutas, servir como referência para alguém. Eu estava conversando hoje com um grande amigo meu, que é professor, e ele estava comentando comigo que ele tinha se encontrado com uma ex-aluna nossa de alguns anos atrás, e aí ela comentou com ele lá no mercado que determinado dia ele tinha feito uma grande mudança na vida dela. Aí ela foi lembrar para ele não lembrava do que ele tinha falado, mas ela trouxe aquela história para ele com riqueza de detalhes. Para a gente perceber que muitas vezes a gente faz a diferença na vida dos outros com a simples frase, com um simples olhar, com um apoio, com uma postura, e a gente nem percebe. Assim como também a gente não percebe que muitas vezes a gente impõe o sofrimento para alguém e a gente nem percebe também. A gente tem que ficar antenado, a gente não pode esquecer. Nós temos compromissos traçados. Se nós tivermos tido o mérito de participar do nosso planejamento espiritual, certamente, dentro do planejamento que a gente acordou com a espiritualidade maior, a gente não fez nenhum tipo de tópico alusivo a fazer mal aos outros. Então, vamos entender os nossos propósitos aqui na Terra, como espíritos imortais que somos. Se no momento que a gente conseguir fazer isso, a gente vai se livrar daquele velho homem que a gente trazia, provido de mau humor, de orgulho, de egoísmo, de ambição, de inveja. A gente vai se despir dessa carcaça nociva, tóxica, e vai começar a ter uma nova postura. Se a gente começar a se contrapor a velhos hábitos, a gente vai encontrar essa porta estreita. É fácil isso? Não, não é fácil. Claro que não. Claro que não. E como são vários desafios a serem superados, a gente faz o quê? A gente se baseia nas leis divinas, a gente pede ajuda ao Cristo, que é nosso irmão, modelo e guia, a gente pede amparo ao Criador e a gente vai tentando retificar as nossas concepções, modificar pensamentos que foram desajustados, se acertar com algum desafeto, é por aí. As leis divinas, elas são muito claras e estão juntas de nós o tempo inteiro na nossa consciência. Se a gente vai ser feliz ou infeliz, vai passar por essas nossas escolhas. Essas escolhas, elas não podem deixar de existir, porque no momento que eu abandonar velhos hábitos errados,
eu começo a me modificar e eu vou me sentir melhor. Nosso mundo, ele é um mundo de provas e expiações. Então não adianta eu ficar esperando por uma passagem na Terra sem nenhum tipo de dificuldade. Não vai existir isso. A gente tem que crescer intelectualmente, a gente tem que crescer moralmente, a gente tem que mostrar que esse livro que a gente tem, uma página a escrever diariamente, não voltou para o mundo espiritual em branco. A gente não tem esse direito. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? Será que a gente consegue isso de uma só vez? Não. É a médio e longo prazo. É como a construção desta casa. Essa casa que hoje a gente está transmitindo para você que está de forma virtual na nossa conversa, na nossa reflexão, é tijolo por tijolo. É um passo de cada vez. É uma coisa lenta. É médio e longo prazo. E aí eu queria fazer uma observação, que é o seguinte: a gente fala muito, quando a gente está falando da porta estreita, a gente tem muito cuidado com as paixões. Só que a gente tem que entender que existem paixões que são necessárias. As paixões são necessárias, a gente precisa ter esse estímulo, essa gana, essa vontade. A construção desse espaço é uma paixão. É uma paixão. É a paixão pela doutrina, é a paixão pela vontade de abrir um espaço para que nós consigamos, dentro do possível, nos melhorar. A paixão ela é nociva quando ela nos domina, quando nós somos escravos desta paixão. Aí a coisa que vai pegar. Mas se a gente conseguir ser movido para a realização de determinadas coisas, está valendo. A paixão que você tem pela sua profissão, a paixão que você tem pelo conhecimento, pela música, pela arte, pela ciência, tudo isso leva-nos a bons propósitos. O que não pode acontecer é quando nós passarmos a ser vítimas ou escravos de determinadas condutas que vão empurrar-nos no caminho das más inclinações. E aí o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa se reformar. Mas não existe reforma íntima, não existe abrir a porta estreita e entrar sem vontade. Não será você, não será o meu irmão, a minha vizinha, o meu amigo, que vai possibilitar a minha modificação. Porque a modificação, ela é interior, é de dentro para fora. A disciplina que a gente tem que ter em controlar as nossas tendências negativas, a disciplina que a gente tem que ter nas nossas escolhas corretas, a disciplina que a gente tem que ter em abrir mão de determinadas situações. Se a gente conseguir levar a disciplina para dentro dessa nossa existência, a gente vai conseguir muita coisa. Não apenas a disciplina no sentido de seguir a risca determinadas colocações. Não, a disciplina no sentido de saber escolher, da gente tratar de dominar algumas situações que todos nós temos, em menor ou maior proporção. Ninguém pode abrir o seu coração e dizer assim, ó, dentro do meu coração eu não consigo nutrir mágoa de ninguém, eu nunca tive raiva de nenhuma situação, eu nunca fui egoísta, eu nunca tive ciúme de nada. Não, todos nós já passamos por isso. E o que é que a gente precisa fazer então? A gente precisa viabilizar o controle dessas situações. A gente precisa, nós somos um turbilhão de sentimentos e emoções. E é o que a gente tem que fazer. Se a gente ainda tem algum tipo de mazela moral dentro de nós, primeiro passo, reconhecer que elas existem. Segundo passo, tratar de domá-las. No momento que vem um mau pensamento, a gente tem que se afastar dele. Nos coloca o Pai em ambientes que permitem que a gente consiga retificar condutas, repensar nossa existência, buscar ajustes que não foram feitos em vidas passadas. Por que nós estamos aqui hoje, uma quinta-feira à noite, nesse ambiente, nos reunindo, falando da palavra de Jesus, nos reafirmando como seguidores da doutrina espírita? Certamente, nós já conseguimos galgar determinadas posições dentro da nossa estrutura evolutiva que nos permitem fazer a escolha. O que é que eu vou fazer hoje, numa quinta-feira à noite? Eu vou me aproximar de Deus através do Evangelho de Jesus. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Isso são escolhas. Então, quando Deus permite-nos estar dentro da família que nós temos, dentro da religião que nós escolhemos, do ambiente que nós convivemos com seres idênticos a nós, Ele está dizendo assim, meu filho, esse é o ambiente que você precisa. Essa é a família que você precisa, essa é a profissão que você precisa, esse é o corpo que você precisa. Em todos os contextos, familiares, sociais, todas as situações, todos os ambientes que a gente convive neste momento, são os que a gente precisava. E dentro de todos eles a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que sacrificar
as nossas fantasias, os nossos desejos que muitas vezes extrapolam o que deveria ser correto. Mas para que a gente possa fazer isso, a gente precisa tentar abrir esse leque de acertos, de porta estreita para todas as situações. A porta estreita nas escolhas profissionais, no que diz respeito ao meu comportamento, como empregado, como empregador, como funcionário, como gestor, como qualquer coisa. No ambiente familiar, como pai, como mãe, como filho. No ambiente doméstico, exteriorizando-se essa convivência aos vizinhos, procurar ser um bom vizinho. Então, tudo isso vai nos levar a pessoas mais afetuosas, pessoas mais amorosas, mais compreensivas. Todas essas características são de cidadãos que estão conectados com a palavra do Criador. O grande desafio qual é? O grande desafio é entrar nessa frequência. Se nós entrarmos nessa frequência, a gente vai parafrasear muitas passagens de escritores e de espíritos evoluídos que já nos encaminharam. Eles vão fazer a gente lembrar de várias situações, dentre elas a situação de lançar sobre a terra sementes, sementes que podem ter frutos maravilhosos ou que elas podem simplesmente secar lá no solo. A gente precisa de solo fértil e a gente precisa atentar para os nossos deveres, a gente precisa cumpri-los sem desculpas. O desculpismo é muito desgastante. A gente vê nos últimos anos uma tendência quase que de maneira integral na sociedade, que as pessoas aprenderam a magoar os outros e na sequência vir com o pedido de desculpas sem sensibilidade, sem sentimento, né? Eu magoo o Miguel, ajo de uma maneira inadequada, e aí quando eu percebo que eu agi de maneira inadequada, eu chego para o Miguel e falo: ô Miguel, me desculpa, está muito pouco isso. A gente não precisa pedir desculpa, não. Primeiro a gente tem que pedir perdão. Mas mais importante do que eu falar, do que eu pedir desculpas ou de pedir perdão, é mostrar uma mudança de conduta, uma mudança de postura. Se eu magoei o Miguel, ele não vai esperar de mim somente um pedido de desculpas, ele vai esperar de mim uma mudança de conduta, uma mudança de procedimentos. É isso que ele vai esperar de mim. O Espírito Lázaro, lá no capítulo de número 17 do Evangelho, tem uma passagem no item 7 que ele fala assim: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Tá vendo? O senso do dever, ele todas as vezes tem uma batalha incessante contra as portas mais largas da paixão, da sensualidade, da gula, das dependências químicas. É muito difícil. Então, o que vai impedir que a gente se desvirtue, que a gente se afaste da correção, são as nossas escolhas. E para que a gente possa fazer as nossas melhores escolhas, o melhor passo é, inicialmente, reconhecer que nós somos falíveis. E por sermos falíveis, nós temos que estar vigilantes. No momento que eu estou vigilante e eu sei que eu sou falível, e eu sei identificar dentro de mim quais são as minhas válvulas, ou quais são as minhas brechas nas estruturas da minha existência, eu vou ter mais cuidado. Porque eu vou saber escolher. Peraí, isso aqui não dá certo para mim. Eu não vou conseguir me manter como eu deveria nessa situação, então eu não vou me aproximar dela. É muito fácil a gente apontar o dedo, julgar, condenar, etc. Não. A gente não deve fazer isso, porque a gente precisa entender que isso ainda é muito primitivismo, ficar apontando o dedo, julgando e condenando. A gente não tem esse direito. A gente precisa buscar a nossa evolução moral em detrimento de sabermos que a gente precisa dessa conduta. Se eu não conseguir fazer isso comigo, eu não vou conseguir fazer com ninguém. Quando a gente entra nesse caminho, quando a gente escolhe essa, da metáfora aqui de Jesus, da porta estreita, quando a gente escolhe essa porta, os bons espíritos se aproximam de nós, as boas energias conseguem fluir com mais facilidade próximos a nós. Nós iremos nos sentir mais leves. O amor é antídoto para todos os problemas. E o ódio, ele é algema para todas as circunstâncias de adversidade. Temos a escolha, é livre-arbítrio. Então essas mazelas morais que a gente acabou de citar aqui, elas só irão habitar os nossos corações se a gente fomentar. Elas só vão crescer se a gente abrir esse espaço para elas. Se eu abrir espaço para essas mazelas morais, eu vou estar cheio de mágoas, de remorso, de ira, de ódio, de egoísmo, de orgulho. E aí a gente não vai conseguir se aproximar da porta estreita. São escolhas,
São escolhas. A gente precisa escolher de maneira correta. O Evangelho traz uma série de situações que a gente pode citar, das portas estreitas e das escolhas que espíritos de luz aproveitaram a sua passagem na Terra para nos auxiliar. Poderia citar aqui uma série de espíritos de luz que são referências para nós, né? Passando por Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, Divaldo, enfim, uma série de grandes nomes que são referências para nós. Mas aí eu fui buscar na literatura espírita a situação específica de um espírito de luz que é Joana de Ângeles, né? Mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. Joana de Ângeles, em uma de suas encarnações, ela era Joana de Cusa. Essa passagem ela é muito emocionante porque mostra a escolha da porta estreita. Os cristãos, eles eram literalmente perseguidos e levados a situações que culminavam com a morte. E numa dessas situações, Joana de Cusa, junto com seu filho, foram levados para serem literalmente mortos das situações mais dolorosas possíveis. Amarraram Joana em um tronco, juntamente com seu filho, trouxeram material inflamável, colocaram ao redor dela e pediam incansavelmente para que ela negasse Jesus. Negasse Jesus. Pediam o tempo inteiro que ela negasse Jesus. E nessa situação, os soldados que estavam ali perto diziam para ela: negue Jesus, abduza, né, o termo que se utilizava na época, que você ainda conseguirá escapar das chamas, das labaredas que irão literalmente matar você. O próprio filho, no afã de salvar a mãe, olha para ela e diz assim: abduza, mano. Nega Jesus que a gente consegue sair dessa situação tão difícil. E ela não fez essa escolha. Ela não fez essa escolha. Os soldados vieram, queimaram Joana de Cusa, e durante esse momento de tanta dor, um soldado chegou para ela e falou assim: e aí, Jesus só te ensinou a morrer desta forma? E ela vira para o soldado e fala assim: não, ele também me ensinou a amar você, a perdoar você. Então, essa situação, quando alguém está nessa circunstância, dizer que Jesus não me ensinou apenas a morrer, mas também a vos amar, é a porta estreita, é a escolha correta, é o caminho correto. Ela tomou fôlego, ela respondeu em alto e bom som aquilo que ela tinha dentro do seu coração. Obviamente, é um espírito que a gente tem que elevar todas as nossas considerações e aproveitar situações semelhantes a essas para trazer para dentro da nossa existência. Somos ainda falíveis, somos ainda portadores de mazelas morais, ainda não somos aquilo que gostaríamos de ser, mas o Pai nos possibilita um dia de cada vez. E a cada dia a gente tem que aproveitar todas as oportunidades e saber ler os sinais. Ler os sinais. As oportunidades que são dadas a nós, a porta estreita e a porta larga, elas se apresentam para nós das mais variadas formas. E é isso que a gente tem que fazer. Escolhas. E escolher o caminho que Jesus nos apresentou certamente é a nossa melhor opção. Os irmãos que estão em casa, quiserem participar, professora, a Zilda, a Márcia, a Simone, a Janice, fiquem à vontade, viu? Fiquem à vontade. Nós iremos fazer a nossa... Boa noite, Ivanx. Obrigada pela palavra. Tudo bem, minha querida? Muito bom ter você aqui. Nós já estamos aqui no espaço físico, já recebeu os nossos irmãos aqui na casa. Tá muito bonito. Nós vamos. Tá eu vou bonito. E vou levar meus meninos para visitá-los. E o mais bonito que eu achei aqui foi a recepção do Miguel e da Marleninha, né? Que é o mais legal. Eu imagino. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, mais uma vez aqui reunidos nesta casa de orações, nesse hospital de almas, sentimos o nosso coração mais leve, sentimos as boas energias que emanam das tuas palavras, Jesus, Mestre querido. Sabedores que ainda temos muito a crescer, continuaremos nessa jornada. Iremos errar, iremos cair, iremos retificar condutas, iremos nos reerguer e vamos continuar. Iremos continuar porque sabemos que o caminho que o Senhor mostra é o caminho correto, a luz que o Senhor nos entrega jamais nos deixará em trevas. Muito obrigado. A oportunidade que o Senhor nos dá de encarnados e desencarnados ouvirem a Tua palavra. Muito obrigado. Sabemos que o Senhor jamais nos abandonará.
que o Senhor possa estender as mãos sobre os lares daqueles irmãos que não conseguiram vir aqui até hoje, que eles possam se sentir acolhidos, amparados, e ficaremos aqui com o convite, Jesus, vem pernoitar na nossa casa hoje. Esteja conosco hoje e sempre, e assim seja. Então, meus amigos, fiquem à vontade, Márcia, Dona Zilda, Simone, a Janice, nós estamos aqui no ambiente da Casa Nosso Lar, e seria muito bom ouvi-las. Muito proveitosa a palestra, viu? Vou ver onde nós poderíamos começar a nossa reforma, né? A nossa reforma íntima. Parabéns, viu? Boa noite a todos. Boa noite. Fica com Deus. Um grande abraço, um ótimo resto de semana. Fiquem com Deus.